Você não vai acreditar no que Filipe Luís disse sobre o bastidor dessa final entre Flamengo e PSG. O que aconteceu nos minutos seguintes ao apito final no Catar foi muito além do que qualquer torcedor imaginava. Houve um momento em que a tensão atingiu níveis tão altos que até mesmo os jogadores adversários ficaram visivelmente surpresos com a postura e as palavras do treinador do Flamengo. Mas calma, porque o que você vai ouvir a seguir vai te deixar arrepiado e, ao mesmo tempo, extremamente reflexivo sobre tudo que está acontecendo nos bastidores do futebol mundial. É algo que só quem vive o dia a dia do Mengão entenderia a verdadeira dimensão, principalmente depois dessa decisão marcada por drama, emoção e uma reviravolta nos pênaltis que ninguém poderia prever. Então, se você acha que viu de tudo após o vice-campeonato, prepare-se, pois as próximas palavras de Filipe Luís têm tudo para incendiar os bastidores da Gávea e mexer com o orgulho de cada apaixonado pelo rubro-negro. Se você ama o Flamengo, se quer receber em primeira mão todas as notícias do Flamengo, já se inscreve agora e ativa o sino das notificações. Aqui você sempre vai ouvir o que ninguém mais tem coragem de contar. Só assim você não perde nenhuma bomba do Mengão, ainda mais em dias quentes como esse. Voltando ao cenário que parou o mundo do futebol, o Flamengo enfrentou o estrelado Paris Saint-Germain em uma final de Copa Intercontinental, que ficará marcada para sempre na memória do torcedor. O equilíbrio era tamanho que, a cada jogada, a sensação era de que o menor detalhe poderia decidir o destino do troféu. Filipe Luís, mesmo pressionado pela responsabilidade histórica, demonstrou uma frieza e uma postura digna dos grandes nomes que já passaram pelo comando do Flamengo. E foi justamente no pós-jogo, já com a taça em mãos do rival, que veio a declaração que mudou todo o clima da decisão. Agora, você vai ouvir exatamente o que Filipe Luís disse, palavra por palavra. E é aqui que a notícia toma proporções gigantescas para quem acompanha de perto as notícias do Flamengo. Hoje ficou claro que não é só dentro de campo que esse jogo se decide. A diferença financeira é brutal. O PSG pode errar, pode trocar goleiro, pode perder jogador, que nada muda. A gente, não. A gente precisa ser perfeito o tempo todo. Não pode falhar um segundo sequer. Quando tudo é tratado como um grande espetáculo global, às vezes dá a sensação de que o resultado já vem com um roteiro mais conveniente para alguns. Lutamos contra um time fortíssimo, mas também contra um sistema que favorece quem tem mais poder econômico. É uma realidade dura para quem vem do futebol sul-americano. Mesmo assim, competimos de igual para igual e mostramos caráter. Agora, se isso é realmente um mundial, talvez a FIFA precise explicar melhor quais clubes ela quer valorizar. Porque dentro de campo, hoje, ficou claro que o Flamengo fez a sua parte. Você ouviu bem. Essas palavras ecoaram forte, primeiro dentro do vestiário, depois em cada canto do estádio, e logo explodiram nas redes sociais, movimentando todos os grupos de notícias do Flamengo. A fala de Filipe Luís dividiu opiniões, mas, acima de tudo, provocou uma reflexão profunda sobre o tratamento dado ao futebol sul-americano em competições mundiais. O próprio presidente Luiz Eduardo Baptista, o BAP, foi pego de surpresa e imediatamente começou a preparar uma nota oficial, tamanha a repercussão do discurso. O diretor de futebol José Botto, que acompanhou tudo de perto, deixou claro que as próximas reuniões com a FIFA serão ainda mais incisivas após o episódio. E isso é só o começo do que está por vir, porque o clima de bastidor está mais quente do que nunca. Mas vamos falar sobre como foi essa decisão eletrizante que parou o noticiário internacional e fez as notícias do Flamengo baterem recordes de buscas em todo o Brasil. O PSG, com sua legião de estrelas e milhões de euros investidos, abriu o placar com Kvaratskhelia, em uma jogada de pura insistência, aproveitando uma brecha rara na defesa rubro-negra. Só que o Flamengo não se entregou. Ainda no segundo tempo veio o lance polêmico que inflamou a torcida. Após revisão do VAR, o árbitro marcou pênalti para o Mengão e Jorginho. Com uma frieza absurda, colocou tudo igual no placar.
Dali em diante, cada ataque do Flamengo era uma faísca para o torcedor acreditar que o impossível estava prestes a acontecer. Notícias do Flamengo explodiram a cada minuto, mostrando a intensidade e o nervosismo de uma final decidida nos mínimos detalhes. A prorrogação foi daquelas para cardíaco nenhum botar defeito. O Flamengo chegou a assustar em bolas paradas, o PSG teve chances perigosas, mas o empate persistiu. E aí, meu amigo, vieram os pênaltis, aquele momento em que a tensão ultrapassa todos os limites. E é nesse instante que surge o improvável herói da noite. Safonov, goleiro russo reserva do PSG, entrou para a história ao defender cobranças de Saúl, Pedro, Léo Pereira e Luiz Araújo, garantindo o título aos franceses e deixando o Flamengo mais uma vez com um vice-campeonato mundial. Notícias do Flamengo rapidamente se espalharam. A dor era grande, mas o orgulho da atuação também. O pós-jogo foi marcado por um clima de decepção, mas também de muita união e respaldo ao trabalho de Filipe Luís. O elenco se abraçou, recebeu o carinho da torcida que lotou o estádio no Catar e prometeu usar essa derrota como combustível para as próximas temporadas. O clima nos bastidores esquentou ainda mais com as primeiras repercussões das palavras do técnico. Notícias do Flamengo destacaram a coragem de Filipe Luís ao bater de frente com a realidade do futebol mundial e não aceitar passivamente a diferença de tratamento entre clubes europeus e sul-americanos. As palavras repercutiram entre dirigentes, jornalistas e, claro, nos grupos de torcedores, alimentando ainda mais o debate sobre o futuro das competições intercontinentais. E olha só, enquanto muita gente falava do vice-campeonato, a diretoria comandada por Bap e José Boto já começou a traçar estratégias para reforçar o elenco e garantir que o Flamengo continue entre os protagonistas do futebol mundial. Notícias do Flamengo apontam que, nos bastidores, já se estuda a possibilidade de buscar nomes de peso para elevar ainda mais o patamar do time, sem esquecer da importância de valorizar a base que foi guerreira diante do PSG. O objetivo é claro: transformar a frustração em combustível para as conquistas que vêm por aí. E é aqui que a expectativa rubro-negra cresce ainda mais, porque cada ação de bastidor passa a ser acompanhada de perto por quem ama o Mengão. No meio desse turbilhão, as notícias do Flamengo continuam a tomar conta das discussões, principalmente porque a fala de Filipe Luís trouxe à tona um debate antigo. Até quando os clubes sul-americanos vão aceitar esse roteiro desfavorável nos mundiais? Muitos torcedores apontaram que, se a diferença financeira é enorme, a paixão e a entrega em campo precisam ser ainda maiores para compensar cada obstáculo imposto fora das quatro linhas. E, pelo que vimos diante do PSG, o Flamengo mostrou que não está disposto a se conformar com o papel de coadjuvante. A postura do grupo foi elogiada até mesmo por adversários históricos, o que só reforça a força da camisa rubro-negra. Outra questão que explodiu nas redes sociais após a final e tomou conta das notícias do Flamengo foi a atuação do árbitro e a condução do VAR em momentos cruciais da partida. Teve muita gente dizendo que, se fosse o contrário, dificilmente um time europeu teria seu pênalti marcado no fim de uma decisão mundial. Esse sentimento de indignação, somado à coragem das palavras de Filipe Luís, fez com que o debate sobre igualdade e respeito ganhasse ainda mais força entre os apaixonados pelo clube. A pressão por mudanças está cada vez maior, e não só dentro do Flamengo, mas em todo o continente sul-americano. Agora, com o encerramento do torneio, o Flamengo entra em período de férias, mas as notícias do Flamengo prometem não dar trégua. A programação para o Campeonato Carioca já está sendo montada, com a expectativa de que alguns jogadores recebam descanso prolongado, enquanto outros devem aproveitar a pré-temporada para buscar espaço entre os titulares. A comissão técnica de Filipe Luís já planeja ajustes táticos, especialmente depois da grande atuação diante de um adversário tão qualificado como o PSG. O discurso interno é de resiliência e de foco total
na busca por novas conquistas em 2026. E a torcida? A torcida do Mengão mostrou mais uma vez porque é considerada uma das mais apaixonadas do planeta. Mesmo com o vice-campeonato, o apoio não diminuiu um segundo sequer. Notícias do Flamengo relataram caravanas, faixas, vídeos de incentivo e uma onda de mensagens positivas invadindo todas as redes sociais do clube. O sentimento é de orgulho, de que o Flamengo honrou sua tradição e enfrentou de cabeça erguida um dos maiores gigantes da Europa, mostrando para o mundo inteiro que o futebol brasileiro ainda respira forte, mesmo diante das maiores adversidades. O clima na Gávea é de reconstrução, mas também de otimismo. BAP, José Boto e Filipe Luís já deixaram claro que o vice não vai abalar a confiança no trabalho. Muito pelo contrário, é nessas horas que o Flamengo se fortalece e volta ainda mais forte para buscar o protagonismo. Notícias do Flamengo indicam que o mercado de transferências será movimentado, com a promessa de novidades que podem mudar o cenário da equipe já nas próximas semanas. O recado é claro: ninguém vai abaixar a cabeça, e a luta por títulos continuará sendo a marca registrada desse elenco. Outra notícia do Flamengo que circulou forte foi o reconhecimento internacional após a final. Jornais europeus, sul-americanos e até asiáticos repercutiram a atuação rubro-negra, destacando a coragem de Filipe Luís e o futebol competitivo do Mengão. O respeito fora de campo cresceu, assim como a visibilidade do clube, que agora mira ainda mais alto no cenário global. Essa visibilidade pode abrir portas para parcerias, patrocínios e novas oportunidades, consolidando o Flamengo como referência mundial. O orgulho de ser rubro-negro só aumenta diante de tudo que foi conquistado, mesmo com o vice na bagagem. Enquanto isso, as notícias do Flamengo continuam movimentando o mercado, principalmente com a expectativa em torno do elenco para 2026. Rumores sobre possíveis chegadas e saídas já agitam os bastidores, e os nomes especulados prometem esquentar ainda mais as discussões nos próximos dias. O compromisso da diretoria é não deixar o time perder competitividade e garantir que o Flamengo siga sendo protagonista em todas as competições. Filipe Luís, agora mais respeitado do que nunca, tem carta branca para liderar essa transição, contando com o respaldo total de BAP e José Boto. Nos grupos de notícias do Flamengo, o assunto do momento segue sendo a polêmica declaração de Filipe Luís. Muita gente acredita que a fala dele pode até mesmo acelerar mudanças importantes nas regras e na condução dos torneios internacionais. Outros acham que o discurso é um grito de resistência, mostrando ao mundo que o Flamengo não vai aceitar injustiças calado. O fato é que, goste ou não, ninguém ficou indiferente à postura do treinador, que já entrou para a história do clube não só pelo que fez em campo, mas também fora dele. E você, torcedor, já percebeu como as notícias do Flamengo não param nem mesmo durante as férias? Esse é o verdadeiro espírito rubro-negro: jamais se entregar, jamais aceitar derrotas sem lutar até o último segundo. O vice-campeonato pode doer, mas as cicatrizes viram lições e o orgulho permanece intacto. Com a base formada, apoio da torcida e uma diretoria ambiciosa, o Flamengo promete ser ainda mais letal nas próximas decisões, seja em solo nacional ou internacional. A temporada terminou, mas as expectativas só aumentam. Notícias do Flamengo indicam que a preparação para o Carioca será intensa, com possibilidade de novidades na equipe e uma mentalidade ainda mais agressiva nas disputas que virão. Cada jogador sabe o peso da camisa que veste e, após um vice tão marcante, o desejo de dar a volta por cima é unânime. Filipe Luís já prometeu foco total na pré-temporada. BAP e José Boto garantem que não vão medir esforços para reforçar o elenco com qualidade e experiência. E para você não perder absolutamente nada, já deixa ativado o alerta de notícias do Flamengo, porque as próximas semanas prometem ser decisivas. Seja por novidades no elenco, mudanças na comissão técnica ou nos bastidores do futebol mundial, o Mengão segue em destaque absoluto. Então, se tem uma coisa que você pode ter certeza, é que,
Enquanto existir paixão pelo Flamengo, sempre vai haver uma notícia impactante pronta para abalar as estruturas do futebol brasileiro. Por fim, fica o convite para você acompanhar tudo de perto, porque aqui é notícia do Flamengo 24 horas, sem filtro, sem censura e com o compromisso de contar tudo que interessa ao verdadeiro torcedor. O vice foi dolorido, mas a certeza é de que a chama rubro-negra continua mais acesa do que nunca, pronta para iluminar novos capítulos gloriosos da nossa história. Porque se existe uma verdade no futebol, é que o Flamengo nunca se rende. E as notícias do Flamengo seguem vivas, pulsando forte no coração de cada apaixonado pelo maior do mundo.